Olá! Olá a todos! Hoje, quinta-feira. Quinta-feira é o dia da nossa live. Então, hoje vamos falar sobre vitamina B12 e bariátricos. Olá, Doina! Maria, olá, Rita, querida. Já vou falar com vocês, deixa eu só colocar aqui o título e bariátricos. Então, hoje vamos falar sobre vitamina B12 e bariátricos. Esse é um tema aqui bem importante, bem necessário, bem em cima da onda, porque tem um monte de gente que eu tenho lido por aí que tem imensas dúvidas sobre a vitamina B12, tá bem? E o que acontece com os bariátricos e por que a gente precisa ter isso aqui direitinho. Tá, o Michele... Izzy, a Cristina também tá por aqui. Os nossos amigos aqui tá a Cláudia. Pronto, sejam bem-vindos. Eu vou começando a conversar um bocadinho com vocês sobre a vitamina B12, então. Tá bem? Então é assim. Olá, Tasha. Lid também tá por aí. A Rita tá linda, linda. Tenho acompanhado ela de vez em quando, tá fantástica. E fico super feliz de vê-la porque ela tem uma grande modificação. Tá fabulosa. O doutor também anda por aqui. Helena, um beijinho pra ti. Helena também tá com dieta nova. A Olga também anda por aqui. Então pronto, vamos conversar um pouquinho do B12. Hoje eu não vou fazer um live muito comprido para não até ser muito chata, né? Mas já fazem 15 dias que a gente não se vê. E eu quero assim falar um pouquinho, porque é uma dúvida que as pessoas têm, muito normal e muito geral, da vitamina B12. E inclusive tem gente que faz as análises de sangue, que é bariátrico, e tem a vitamina B12 muito baixa, tá? A vitamina B12 baixa, ela é responsável por uma série de condições assim que deixam a pessoa cansada. Ela, na realidade, ela causa uma anemia, mas não é anemia típica da deficiência de ferro, mas ela atua sobre o tamanho da própria hemácia e causa também uma situação bem crítica, tá? Tânia, um beijinho, Tânia. Tânia, não pude te acompanhar. Tive visitas em casa. Então, é assim, a B12, ela é necessária, tá? É bem necessária e por isso os suplementos vitamínicos para o bariátrico têm alta B12, alta quantidade de B12 e tem que estar assim. Por quê? Porque esses pacientes têm uma absorção que está dificultada pela própria situação da cirurgia, tá? E às vezes nos laboratórios vence valores de B12 que o rango de normalidade, ou seja, a faixa de normalidade é entre cento e poucos e 700, 800, alguns dizem de 300 a 900. A vitamina B12 a gente quer em valores altos, nunca inferior a 350, ok? Nunca inferior a 350 e até mais. Nós precisamos dela com uma quantidade sérica, que quer dizer dentro do soro, que é quando feito uma análise de sangue, que a gente tenha valores altos. Então é importantíssimo ter a vitamina B12 alta. Mas a gente chama que a vitamina B12 e o ácido fólico, por isso que sempre tenta se medir os dois têm que ter valores altos. Ácido fólico baixinho também causa outro tipo de anemia. Então a gente chama que a anemia pode ser perniciosa, pode ser megaloblástica,
quando tem uma hemácia de um tamanho diferente, e até a hemácia fica grande, mas fica sem uma função adequada. Por quê? Porque eu não consigo desempenhar a função e a produção medular das hemácias quando a vitamina, tanto o B12 quanto o ácido fólico, estiverem baixas. Então aqui é importantíssimo, importantíssimo. E tenho seguido muito as páginas dos bariátricos, porque às vezes a gente vai ali e dá uns bitaitezinhos e vai tentando fazer umas pequenas correções ou pequenas, vamos dizer, sugestões, para a gente justamente corrigir essas situações. E nessas últimas visitas que eu tenho feito à página, tem imensas pessoas com deficiência importante da vitamina B12, tá bem? Então, o que acontece? A vitamina B12, ela está relacionada não só com a memória, com dores, porque ela está relacionada com a parte neurológica também, com os nervos e com a balinha de mielina que envolvem os feixes nervosos, ok? Então é importantíssimo que a gente tenha um nível alto. Quem é bariátrico, tanto no sleeve quanto no bypass ou no mini bypass, seja qual tipo de cirurgia está sendo feita, é retirado um pedaço do estômago. Ou porque no sleeve retira-se o pedaço todo e vai para dentro do pote do lixo, ou seja, fica o sleeve, fica só um pedaço do estômago. Esse outro pedaço que estava fora, ele secreta algumas substâncias que fazem parte da absorção das vitaminas. Então, não tem absorção. A absorção fica muito diminuída, ok? Que a gente chama fator intrínseco. Então, ele vai ser necessário para poder absorver a vitamina. Como eu não tenho fator intrínseco e ainda tenho um processo em que eu faço vamos dizer assim, uma diminuição da acidez, da produção de ácido clorídrico no próprio estômago, porque os pacientes têm de fazer o omeprazol por um tempo e às vezes até um tempinho largo, para evitar qualquer situação a nível de excesso. Eu vou ter que ligar a luz, porque estamos a ficar meio, já está modificando. Vou mandar aqui só um segundinho. Não sei se vai resolver muito, mas eu vou deixar aqui a outra luzinha ligada. Então, o que acontece? Nós vamos ter uma diminuição importante da absorção dessa vitamina, tá? Carla, seja bem-vinda. Então, o que acontece quando eu tenho isso? Eu não absorvo. Igual outro paciente que não é bariátrico, mas que tem um grande problema com a vitamina B12, são os vegetarianos. E o que acontece muitas vezes na cirurgia bariátrica? Os pacientes não conseguem comer carne adequadamente. Então, carne, que eu digo, é carne vermelha, que é um dos alimentos mais ricos em vitamina do complexo B, a B12, tá bem? Gilda, também seja bem-vinda. Sejam bem-vindas as que estão chegando por aí. A Carolina, Jay. Então, veja bem, isso aqui é fundamental que a gente melhore e tenha consciência de que vou ter um déficit quando eu sou bariátrico da B12. Portanto, esse é um detalhe aqui importante. Quando a gente sempre fala das vitaminas e tudo, e eu vou lhes falar da Barilíquide, eu vou lhes falar de qualquer uma. Rose, querida, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Quando a gente é bariátrico, nós temos uma diminuição na própria absorção por dois motivos. Ou porque eu reduzi o estômago e tirei parte dele, então eu não consigo absorver a vitamina B12 porque parte dele não está. Ou porque eu também tenho uma diminuição muito grande da absorção, certo? Por quê? Porque eu não consigo, então, pela parte absortiva, porque eu tirei uma parte do estômago, ou porque eu cortei uma parte do estômago e só ficou uma partezinha onde passa a comida, ou ainda porque mesmo que eu esteja comendo, a minha absorção é muito pequena, porque a quantidade que eu como é muito pouquinha, mesmo que eu tenha passado já e tenha um processo, digamos assim, adaptativo da cirurgia bariátrica, certo? Porque eu posso ter uma adaptação da cirurgia bariátrica e já estar bastante bem. Andréia, Luiz, um beijo para ti. E Darla também, seja bem-vinda. Então, o que acontece?
nós vamos ter aqui uma redução dessa absorção e vai me causar alguns aspectos aqui importantes. Um deles, então, volto e repito, a memória vai estar diminuída, posso ter mais dores miálgicas, ou seja, dores da parte muscular, e posso ter dores nervosas, neurites, posso ter informigamento nas mãos e nos pés, nas extremidades, só por falta da B12, ok? E aqui eu preciso efetivamente melhorar toda essa questão. Muito obrigada aqui pela Rosi, que tá me dando uns parabéns aqui, que disse que tá contente. Fico feliz. E, Rosi, a gente logo tem que conversar. Então, veja bem, o que a gente precisa aqui? Melhorar toda essa situação na absorção. Como é que a gente vai fazer a melhoria na absorção? Consumindo a vitamina. Então, vamos lá. Quando a gente insiste que o bariátrico tem que tomar a vitamina, seja ela a vitamina que for para bariátrico, ok? Hoje em dia já temos mais uma no mercado, o que já é uma luta grandíssima e o que é uma coisa assim fabulosa mesmo, vos digo, porque até agora nós tínhamos somente 2 tipos de vitamina no mercado e que tinham as suas deficiências. Temos mais uma para fazer aqui uma alternativa, porque há pessoas que não toleram umas ou não toleram outras, tem uma outra alternativa para poder fazer. Mas o que eu quero vos dizer é o seguinte: quando a gente vai tomar uma vitamina normal, comum e corrente, que não é para um paciente bariátrico, essa vitamina não tem as quantidades necessárias para suportar a necessidade do bariátrico. Por isso que os bariátricos têm que tomar vitamina de por vida. Ai, olha que giro! Olha, tenho que contar isso aqui para vocês. Vou fazer aqui um time out rapidinho só para contar aqui. A Rosi, que é essa nossa querida, que é minha paciente, que tenho da consulta, até vocês têm visto aí nas redes, vai cantar no Rock in Rio. E tá junto aqui com um grande amigo, que eu fico super feliz. Vamos juntar essas coisas aí, que isso aí vai ser muito legal. Rosi, tudo de bom, nós vamos te cuidar direitinho, porque você tá fantástica, ok? Pronto, um beijo aqui para vocês os dois. Um beijo. Olha, por que vocês não passam por aqui? Estão aí pertinho? Venham cá se quiserem. Venham cá que a gente vem jantar aqui juntos. Tá bem? Se tiverem disponibilidade, venham. Daqui a pouco a gente termina o live, vocês vêm pra cá. Então, é assim. Voltando aqui ao nosso negócio. Nós precisamos mesmo cuidar as vitaminas que a gente vai tomar. Não, aí vocês podem dizer assim, mas eu posso tomar 2. Toma 2, mas 2 não serve. Monique, seja bem-vinda. Por que não serve tomar 2? Porque eu não tenho, mesmo tomando 2, eu não tenho a quantidade adequada para os bariátricos. Por quê? Porque os bariátricos vão ter uma quantidade alta de B12, vão ter uma quantidade alta da maior parte das vitaminas e outras não têm necessidade de ter uma quantidade tão desmedida. Então, não é só tomar 2 de uma vitamina normal para dar a suplementação. Quando a gente desenha uma vitamina para os bariátricos, ou escolhe, ou busca, tem uma série de critérios que tem que ser feitos de acordo com os guidelines específicos para isso. Então, tem muita gente estudando isso que a gente não tira assim do bolso, vou fazer isso porque sim. Então, quando se faz mesmo numa condição que é especial para esse paciente, que é pensando especialmente em cada um de vocês. E foi assim que a gente lançou a Bariliquid. Por quê? Porque eu tenho um monte de pacientes, mas eu tenho assim uma quantidade de pacientes que não conseguem engolir uma cápsula. Qual que é o problema da cápsula das vitaminas para bariátricos? São grandes. Por que são grandes? Porque elas têm que ter uma quantidade maior de vitaminas. Se as vitaminas normais já são naturalmente grandes, as vitaminas dos bariátricos são realmente grandes. E aí elas não podem ter uma série de detalhes. Por exemplo, há vitaminas ainda no mercado que utilizam titânio. E não é para utilizar titânio. O titânio é um incipiente que pode não causar problema nenhum, mas dentro do EFSA, a EFSA, que é o órgão regulador
desse tipo de suplementação ou desse tipo de vitaminas, desde julho de 2022, proibiu o uso do titânio na Europa. No Brasil é ainda utilizado. Para que se utiliza o titânio? Para deixar uma cor mais branca, ou seja, ele é um opacificador da cor da vitamina. Então eu posso fazer uma cápsula bem bonita e pôr uma corzinha rosinha. O rosinha não dá para fazer nas vitaminas, porque as vitaminas têm cores. Cores escuras, por exemplo, os complexos B têm uma cor amarela. E essa cor, ela faz com que a vitamina deixe já normalmente mais escura a cor da cápsula que tem que ter. Se eu não tenho uma opacidade da cor da cápsula, a cor da vitamina, e a gente usa cobre, o óxido de ferro é escuro, então são substâncias que dão uma cor mais escura para a vitamina. Então não dá para pôr uma cápsula clarinha quando o conteúdo da vitamina por dentro é mais escuro. Então se utiliza alguns elementos minerais para fazer essa opacidade, e essa é uma delas. Então também se pode utilizar zinco, mas o zinco não é a mesma coisa, não fica exatamente igual, e então se utilizam esses outros óxidos, e alguns deles estão proibidos, e ainda há alguma vitamina aqui que utiliza e ainda tem essa cor. Então essas cápsulas bem lindas, que a gente vê com umas cores bem bonitas, não dá para usar, infelizmente. Ou felizmente, não é? Porque é um elemento diferente ainda que a gente tem. Então não dá para pôr umas cores muito bonitas. E quando essas vitaminas que a gente gosta de ver, elas até com corzinhas bem bonitas, muitas vezes tem esses detalhes que ainda estão em algumas composições, ok? Então, quando a gente pensou em desenhar umas vitaminas, efetivamente a gente fez aqui o detalhe de ter a vitamina numa possibilidade de fazê-la líquida. Por quê? Porque tem gente que não consegue engolir as cápsulas, tem gente que não gosta das mastigáveis, tem gente... E não dá para agradar grego e troiano, né? Então a gente busca aqui alternativas e agora temos essa alternativa. Vai ter vitamina em cápsula dessa? Vai, com esse mesmo conteúdo, numa situação extremamente boa e adequada para o bariátrico, que é isso que a gente quer. Então, aqui outra coisa importante. Quando a gente fala das deficiências da B12, ela é bem importante porque as pessoas muitas vezes não se percebem e tem dores, a gente chama de neuropatia, e muitas vezes é até confundida com fibromialgias, com outras coisas, e são tratadas de outros tipos de dores, e o que tem aqui é efetivamente uma complexidade, porque a vitamina B12 está muito baixa. Então, tem que ser dosada, até para levar para o médico, quando vão na consulta com o médico, com qualquer outro médico, dizer, doutor, o que passa é que eu tenho a vitamina B12 muito baixa. Então, aí se corrige e, em geral, essas dores desaparecem, que é muito importante, ok? Que a gente chama dos sintomas aqui mais neurológicos, ok? Eu posso ter junto com a deficiência de B12 a tal da anemia, e então vai aparecer lá dentro do hemograma do paciente valores, inclusive o tamanho, o volume da hemoglobina, o VGH, ou seja, o volume globular médio da hemoglobina vai estar alterado, e aí são determinados detalhes que a gente vai ter aqui com uma situação desagradável desse paciente. E esse paciente tem dor, tem mal-estar, tem situações assim bem chatas, e que é só corrigir e que fica bom, igual o ácido fólico. O ácido fólico, ainda quando se vê nas análises, às vezes até o valor tá bom, porque é ácido fólico medido
no soro. Então, se chama ácido fólico sérico no soro. O ácido fólico do soro, ele representa muito o que a pessoa comeu nos dias anteriores ao exame. Ou no dia anterior. Então, quando é que a gente vê que o ácido fólico está baixo? É efetivamente quando ele é medido dentro do reticulócito. Tá? Reticulócito é uma formulazinha, uma forma que ele é medido que anda por dentro do nosso soro, no sangue, mas é medido dentro do reticulócito. Dentro do reticulócito mesmo, e se ele está baixo, ele está mesmo muito baixo e é realmente a forma real. Então, nós também precisamos do ácido fólico, que é uma das outras vitaminas que é a vitamina B9. E essa vitamina também aparece mais alta na composição de vitaminas para bariátricos, tá bem? Então, olha, se alguém quer fazer alguma pergunta... Ah, pá, ok, já percebi. Ok, a Fátima também por aqui. Ok, quem mais que eu tenho por aqui? O Vitor Moço, seja bem-vindo. Não, olha, aqui tem uma pergunta muito bom. Já vou falar da sublingual e da normal e a diferença. Ok. O Vitor tem vitamina B12 em excesso. A gente já sabe disso, mas existem algumas condições nessa situação. E o excesso da B12 não é uma coisa grave. O excesso da B12, ela é até muitas vezes, ao ter excesso, ele diagnostica algumas outros tipos de doenças, mas não é o que o Vitor não se preocupe, porque o Vitor não tem nada disso. Fique descansado que a gente está te acompanhando muito direitinho. O que é importante entender aqui? Tem duas coisas só para comentar. Primeiro, por enquanto, as vitaminas, tanto para bariátricos quanto não bariátricos, com exceção da vitamina D, não são coparticipadas pelo Estado. A Adexo, que é uma associação que trabalha também com bariátricos, tem feito grandes campanhas para tentar coparticipar ou diminuir o IVA das vitaminas específicas para os bariátricos. Por quê? Porque os bariátricos tomam as vitaminas sempre, de por vida. Então, efetivamente, seria muito bom que estivesse coparticipada, mas não estão, ok? E a vitamina D está coparticipada pelo Estado, porque a vitamina D, ela também funciona como uma hormona. E, quem sabe, mais no futuro estarão, ok? Para já, não está. Então, é assim, quando se fala aqui, a Jay pergunta, da B12, sublingual e normal. A B12 a gente pode fazer sublingual? Pode. Qual que é a diferença? A B12, ela tem várias formas, tá? Ela tem como cianocobalamina, cobalamina, metilcobalamina, por exemplo, que são as formas mais utilizadas. A metilcobalamina, muitas vezes, esse sinalzinho aí fez porque eu mexi a mão. A metilcobalamina a gente pode usar em sublingual. Normalmente elas vêm com 1000 microgramas ou 1 grama. Quando há muita deficiência, a gente chega a usar 2 gramas ou 2000 microgramas, ok? Normalmente, a indicação é de 1000 microgramas para o paciente bariátrico. 1000 microgramas é um valor de quase 40.000%, ou seja, é muito por cento, muito mais do que a quantidade, o valor de referência normal para a população normal. Isso não é para assustar ninguém. O valor alto é porque é para um paciente bariátrico e está subestimada a necessidade dos valores médios na população normal, certo? Então, a diferença da sublingual e da normal é que uma é embaixo da língua, existe papeizinhos e existe comprimidinhos. É como se fosse um papelzinho que é colocado embaixo da língua e ela é absorvida sem o processo digestivo. Então, a gente utiliza quando tem uma deficiência muito abrupta,
ok? Ou um paciente que não é bariátrico, que não toma vitamina bariátrica e tem uma B12 muito baixa. Ou, por exemplo, um vegetariano que não é bariátrico, mas não come carne há mais de um ano e tem a vitamina B12 lá embaixo. A gente usa sublingual todos os dias, 1000 microgramas, ok? Ah, dá para fazer injetável? Dá para fazer injetável. Injetável, lógico, e é óbvio que precisa receita médica. Por quê? Porque é injetável e não se pode injetar vitaminas em casa. Se faz sempre dentro de um serviço de saúde, ou na farmácia, ou no centro de saúde. E então precisa, claro, porque é já algo introduzido no músculo, ela é feita intramuscular, dói pra caramba. Alguns chamam de neurobiom e tal, e dá para fazer, mas não tem que obrigatoriamente fazer vitamina B12 injetável. Não funciona melhor que a outra, ok? O bariátrico, dentro da vitamina, a quantidade que tem normalmente é absorvida porque tem um excesso para que seja absorvida para o bariátrico, ok? A normal passa por um processo digestivo quando eu tomo. Se eu não sou bariátrica, eu vou absorver exatamente igual. Se eu sou bariátrica, eu vou absorver lá mais para frente no intestino, mas eu consigo absorvê-la, e por isso tem valores tão altos. Por quê? Porque é para tomar frequentemente. Se é um paciente que está com acaso, não é bariátrico, detalhe, paciente não é bariátrico, e está com vitamina B12 muito baixa, posso fazer sublingual, posso fazer injetável e posso fazer a normal, mas tenho que estar fazendo assim de forma frequente até que ele melhore e suba os valores. Se eu sou bariátrico, eu já uso diariamente uma dose mais alta. Por quê? Porque eu não tenho uma absorção e nem um consumo adequado de quantidade, inclusive das carnes. Porque mesmo que eu até coma carne todos os dias, vamos dizer, não é assim, o bariátrico tem dificuldade na própria digestão da carne e vai ter dificuldade porque ele não tem parte do estômago onde estava o fator intrínseco, que é um dos elementos que faz a absorção da B12, certo? Então, por isso, a B12 para bariátrico é de toma frequente, tudo direitinho, pronto. Jay, será que ficou claro aqui? Então, B12 posso utilizar, não é, e eu escrevi até na página, não é necessário que seja só injetável, porque ali diziam, é só injetável. Não é, tá? Dá para fazer vitamina B12, aí sim, quem for fazer sublingual, faz metilcobalamina, 1000 microgramas sublingual na forma de metilcobalamina, certo? Pronto, isso aqui é importante. Tá, mais coisas. Quem quiser, Pade, seja bem-vinda. A Cláudia. Oi, Diego Alonso. A Dai também tá aqui. Leandra. A Patrícia. Seja bem-vinda, Patrícia. Isso, vamos lá. Jay, isso aqui é uma coisa que o bariátrico não deve fazer. Tomar um monte de vitamina à parte. Se precisa, tem vitamina D baixa, vitamina D de dedo baixa, tem que fazer. Por quê? Porque os suplementos dos bariátricos têm 75 microgramas de vitamina D, que equivale a mais ou menos 1000 unidades internacionais. O que acontece? Que às vezes não é suficiente. Então, porque nós temos vitamina D baixa, ou já tinha baixa, ou nunca conseguiu ter os valores altos, ou porque está sempre confinada, não toma sol, e porque ela utiliza como hormona. Tem obesidade, quem tem obesidade, em geral, tem vitamina D baixa. Por quê? Porque ela faz o metabolismo lipídico, ela faz o metabolismo dentro do tecido adiposo. Quando eu tenho muito tecido adiposo, é como se eu tivesse que dar vitamina D para todas as células e eu vou ter uma diminuição da vitamina D sérica, ok? Então, o que é o ideal? Se toma só uma vitamina e se toma, por exemplo, a parte vitamina D, ou então
a coenzima Q10, que é outro suplemento muito interessante que a gente pode falar especificamente só de Q10 outro dia, que aí não entra dentro das vitaminas do bariátrico. Mas quando se toma, por exemplo, a Bari Liquid, ou se toma qualquer uma dessas outras vitaminas para bariátricos, deveria ser só essa vitamina para bariátrico. Eu tenho aqui atrás outra dos bariátricos, mas aqui tem deficiência. E qual que é o problema dessa vitamina que a gente tem aqui atrás? Sinto muito, mas há pessoas que não absorvem e ela sai íntegra nas fezes. E isso é uma coisa que é contraproducente. Sentimos muito, mas é assim. Então, esse é o detalhe que a gente não quer. Aí, não devia estar tomando um multivitamínico, mais a B12, mais o complexo D e mais o complexo B. Por quê, Jay? Porque, como está se explicando exatamente aí, que está muito claro, você está fazendo um multivitamínico que já deveria ter a B12 e todo o complexo B. Então, a gente tem que ter B12, B1, B2, B3, B5, B6 e B9. Tudo junto, ok? Além disso, a gente ainda tem a biotina, que entra aqui, que já tá. Não é para estar comprando mais essa, mais aquela outra, mais aquela outra, mais aquela outra. Não. Quando eu tenho deficiência para os bariátricos, a gente usa um complexo vitamínico, que pode ser esse ou qualquer outro. Se eu tenho deficiência de ferro, tem que fazer ferro. E, por exemplo, tem um pacientinho aqui, que é um querido, que faz ferro endovenoso. Então, ele faz de tempos em tempos, cada 6 meses e tal, ferro endovenoso, maravilhoso. Por quê? Porque ele tem deficiência de ferro. Então, tem anemia. Tem que ser corrigida. Mas não é todo bariátrico que tem anemia. Ok? Não quer dizer que por ser bariátrico vai ter anemia. Mas tem quem tem anemia. Então, tem que tomar ferro à parte. Certo? Vitamina D só vai tomar se estiver baixa. Mas se estiver baixa, tem que tomar. Por quê? Porque a vitamina D que tem nos complexos, tanto nesse, quanto nesse que está ali atrás, ou quanto no outro que tem no mercado, não tem uma quantidade alta, ok? Por quê? Porque essa sim não deve ser em quantidade alta. Então aí faz a diferença, tá? A Dai tá comentando assim, que depois que fez a minha cirurgia, não conseguia comer carne. Normal! Sabe por que não come carne? Porque vocês tomam omeprazol. O omeprazol, pantoprazol, qualquer prazol da vida, ele faz assim, dentro do estômago a gente produz ácido clorídrico, HCl, ácido clorídrico. O ácido clorídrico é o ácido que vai digerir a carne, e a carne e as proteínas em geral, mas a carne tem muita proteína, proporcionalmente, e só se consegue digerir proteína com ácido clorídrico. O que o omeprazol faz? O omeprazol diminui a produção da bomba de hidrógenos, que é o H do HCl. HCl é um hidrógeno, ou hidrogênio, e que se junta com o cloro. Então, é ácido clorídrico. O H dá o sentido do ácido, ok? E o Cl do cloro, que é o clorídrico. Então, o que acontece? Quando eu tomo omeprazol e eu diminuo a produção da bomba dos hidrogênios dentro do meu estômago para não causar acidez mais da conta, porque eu tenho que cicatrizar o meu estômago que foi operado, eu não tenho um H para formar o HCl. Eu não tenho. Então, o que acontece? Não consigo digerir a carne. Naturalmente tenho dificuldade para digerir a carne. Ah, mas tem solução para isso? Se eu não posso deixar tomar o meu prazol? Tem. O que a gente faz? A gente faz alguma enzima digestiva, uma pepsina, e aí eu vou fazer uma betaína HCl. Eu vou tentar utilizar uma enzima digestiva com as bromelinas, as papainas, que normalmente são naturais, para a gente tentar ajudar na digestão da carne. E não tenta, você ajuda mesmo na digestão da carne, porque aí eu vou digerir de forma enzimática, ok? Não de forma ácida. De forma enzimática, para então eu poder consumir as carnes. Por quê? Porque é necessário comer carne depois da cirurgia bariátrica. E as pessoas, por que toleram o peixinho? Olha, tem gente que nunca gostou de peixe, depois que é bariátrico, ama peixe. Ama peixe por quê? Porque tem necessidade de comer proteína e o corpo aceita muito bem o peixe. Por quê? Porque o peixe tem uma proteína muito mais simples, mais baixa, tem menos proteína que a carne, tá? Peixe tem, se a carne tem 20 gramas, o peixe tem 18.
gramas de proteína por 100 gramas de carne. Tá bom? Então, ter essa noção. Érica, seja bem-vinda. Aida, querida, um beijinho pra ti. Então, isso aqui é bem importante. Cláudia, um beijo também. Carlos, que anda por aí. Tá. Se Deus quiser, Jay, venha que a gente fala. Ok. E pode mandar mensagem quanto quiser. Quem precisar de mensagem comigo, a melhor forma é no WhatsApp. Tá aí no meu Instagram, tá meu WhatsApp. Meu WhatsApp toda a gente tem, tá aí meu telefone. Podem escrever, que é ótimo e dá tudo certinho. Por quê? Porque às vezes eu não consigo seguir todas as coisas que tem no Facebook, não sei o que, tarará, às vezes eu não consigo, tá? Não dou conta porque eu tenho muita coisa para fazer e não tenho uma secretária só para isso. Então, podem escrever diretamente. A Tasha diz assim, que ela fez cirurgia há um mês. Tasha, esse período ainda tem dificuldade de comer carne, por quê? Porque tá em dieta líquida, tá na pastosa, se tem um mês tá na pastosa, não pode estar mais para frente do que isso, tá bem? Já vai terminar a tua pastosa, tenha paciência e logo vai modificar isso tudo, tá bem? Então, quem tiver ainda alguma pergunta, perdoa que eu toquei aqui o dedo e às vezes faço bobagem. Quem tiver aí alguma pergunta e quiser comentar alguma coisa, diga, tá bem? Que a gente... Karina, também seja bem-vinda, porque eu não tinha te acenado ainda. As vitaminas, Ana, as vitaminas já estão no mercado, tá bem? Ana Rita, que deve estar por aí ainda. Já estão no mercado, já tem para vender, pode comprar diretamente me escrevendo e tal e qual, que se envia por transporte. Já tem vários pacientes tomando e tem gostado e tudo, e a gente dilui na água, o que obriga o corpo também a tomar mais água, né? Que esse é um fator aqui importante do bariátrico, que não tomar água. Não tomar água implica ter pedras na vesícula daqui a um tempo, ok? Se isso chega para vocês, comecem a tomar água. Uma das consequências da cirurgia bariátrica é falta de água, aumento da mucosidade por falta de água, aumento da expressão dentro da bilis de ficar mais espessa e fazer pedras na vesícula, fazer cálculo de vesícula, ok? Por causa dos oxalatos que tem e formam mais cristais dentro da vesícula, fica tudo muito mais espesso, mais grosso, igual que tem mucosidade, as pessoas têm mais gripes, esse tipo de coisa, também por causa da falta de água. A água lava tudo e dilui tudo. Portanto, é aqui fazer um esforcinho para tomar água, tá bem? Por que a gente gosta dessa forma da vitamina? Primeiro porque ela contém a quantidade que precisa, que eu consigo então diluir na água e não fazer uma grande cápsula ou tomar montes de cápsulas por dia. Era ótimo que a gente tomasse uma vitamina a cada comida. Então seriam cápsulas menores 3 vezes ao dia. Mas as pessoas não querem isso porque é antipático ter que ficar tomando as vitaminas. Na água, você, como vai bebendo de pouquinho a pouco, vai absorvendo de pouquinho a pouco, ok? Então, esse é um tema aqui importante para se comentar. E pronto, então era esse assim um pouco a tônica que eu queria trazer hoje para vocês, apesar que a gente sempre fala de mais coisas, por quê? Porque a gente não é só uma coisa. Igual que vocês não são só carne e osso, vocês têm espírito, mente e outras coisas mais, e consciência e tudo isso, e alma, pronto, isso é fantástico, graças a Deus, né? Então, igual, a gente às vezes começa até com uma conversa e sempre se extrapola para outra coisa, por isso os meus lives às vezes são muito compridos, e eu sei que é chato, que até gostariam de terminar primeiro, mas às vezes não dá. Então, Dora, um beijinho. A Dora sempre chega por aqui. Às vezes ela chega um pouquinho tarde, mas eu sei que ela vê depois os lives. Hoje, Dora, estamos a falar da vitamina B12. É um prazer ter a Dora por aqui, Joana também. Então, a Dora tá fantástica. A Dora perdeu muito peso, tinha um lipedema que já não existe. É muito legal, é muito legal. Eu fico assim muito orgulhosa de ver esses pacientinhos que quando funcionam lindamente e fazem as coisas e tem aí uma página em branco nova para escrever, né? Escrevem agora um monte de coisa, agora escreve poesia. Eu acho isso aqui assim, ó, dos deuses. Então é assim, qual que é o nosso objetivo? Ir nessas lives das quintas-feiras, ir tirando dúvidas, esclarecendo coisas, vou colocando coisas novas quando a gente precisa colocar, e
isso. A ideia é que efetivamente não se tivesse... Andréia também está por aqui. Andréia, querida do Rio. Que agora não mora no Rio. E então a ideia é que a gente tivesse aqui... Vamos lá, o bariátrico já tem que fazer uma série de coisas. Ele, por ser bariátrico e já ter perdido peso, deixa de ter que fazer os grandes medicamentos, como para hipertensão, quem tem apneia, desaparece a apneia. A gente corrige uma série de coisas e por isso eu sou apaixonada pela possibilidade de corrigir coisas nessa questão dos bariátricos. E quem precisa da cirurgia bariátrica, é fantástico que exista a cirurgia bariátrica. Só que é aquela coisa, a gente faz uma e eu quero que seja uma só. Não quero um monte de cirurgia bariátrica aqui. Uma só, tá bem? Aquela que precisa e que vai mudar a vida das pessoas. Olha, tem uma paciente minha, bariátrica, maratonista. Adoro segui-la porque vejo as montes de coisas maravilhosas que fazem, porque mudou completamente a vida. Então, tudo isso é possível, tá bem? Isso aqui é fabuloso. Então, é isso. Deixam de tomar remédios para tomar suplemento. Eu tomo um monte de suplemento por dia, tá? Eu faço multivitamínico. Às vezes tomo essa vitamina, sabe quando? Antes de fazer corridas de bicicleta. Eu tomo dessas. Por quê? Porque me dá uma quantidade bastante maior para alguns momentos e funciona lindamente. Tenho provado, ok? Tenho provado, inclusive com as provas, e que até terminei bastante bem, por não ter treinado o que devia. Faço coenzima Q10, faço magnésio todos os dias, tá bem? Faço algo para as articulações, que é a glucosamina com condroitina. O que mais que eu faço diariamente? Ômega, eu tomo ômega todos os dias. E fazia vitamina D, agora tá boa, não tô mais fazendo, porque já tô com níveis ótimos. Mas quando tenho baixa, faço, e aqui fazemos todos, tá? Faz meu marido também, e a gente toma aí praticamente juntos. Então, o que é preferível? Juro, eu prefiro tomar suplemento. Magnésio, a Andréia tá aqui, tá colocando qual magnésio? Andréia, eu tô tomando biglicinato, tá? Magnésio quelado. Pode ser citrato de magnésio, pode ser magnésio quelado, que funciona muito bem, em glicinato ou biglicinato, qualquer um desses aqui é fabuloso. O óxido de magnésio é o que menos se absorve, ok? É o que menos se absorve e não precisa ir por aí, porque o que mais tem no mercado é citrato e é um pouco mais econômico. E a gente tem que tomar, tá bem? Então, eu faço todos os dias. Por quê? Porque o magnésio, eu vou entrar outra vez com a bioquímica, mas o magnésio, ele faz parte de uma série de metabolismo, de todas as reações metabólicas que geram, desde que você consome a glicose, ou açúcares, ou frutas que se transformam em glicose, alimentos que se transformam em glicose, que o corpo necessita, até que ela entre dentro do ciclo de Krebs para gerar energia. Todo esse metabolismo precisa de magnésio como cofator. Então, se eu não tenho magnésio, não é que não vai acontecer essas trocas e não vai gerar energia. Vai, mas vai gastar mais tempo e vai gerar não menos quantidade de ATP, mas vai ser menos eficiente. Então, isso é importante. Elisa, querida, a Elisa tá dizendo assim, que gosta muito de me ouvir, que eu sei muita coisa. Querida, são 20 anos com bariátrico, são 30 anos de formada e eu nunca deixei de estudar. Então, pelo menos para alguma coisa tem que servir, né? Então, querida, o meu beijo querido para ti, bem apertado. E a gente vai se ver logo, tá? Eu ando meio fugida aí dos locais onde a gente se encontra, que a gente se encontra na igreja. Não é que eu ando fugindo da igreja, que eu ando muito ocupada nos fins de semana e tenho tido aqui gente em casa, então não tem sido muito fácil para acompanhar as coisas, mas a Sofia também já voltou à normalidade, então logo a gente vai se ver. E pronto, eu vou deixar vocês por aqui, tá bem? Vou deixar vocês porque senão fica muito largo. E o que eu queria mesmo contar para vocês era essa questão da B12, da necessidade
da não necessidade de fazer um monte de coisa diferente quando eu sou bariátrico, tá? Quando eu sou bariátrico, primeiro eu preciso ver vitamina de bariátrico. Não adianta aqui buscar uma vitamina que é mais econômica, porque o econômico sai caro, porque depois as pessoas dizem assim: ah, eu tomo multivitamínico desses comuns, normais, que até vende no mercado, que é mais barato. Mas aí ele toma esse, aí tem que comprar o outro, tem que comprar o outro do outro, tem que comprar o outro do outro, sai mais caro, tá? Então o ideal é isso. Rita, um beijinho. Nada, e estamos conversando. Precisa me mandar fotos atualizadas para que a gente tenha por aqui. E uma hora dessas eu vou te convidar para você vir conversar com a gente, para contar um pouquinho quando a gente se conheceu há uns aninhos atrás e eu te convenci, né? Perdoa, mas eu tinha que te convencer porque você é uma mulher muito linda e tem uma profissão lindíssima e que tem muito para dar e que ficaria limitada se não tivesse feito a cirurgia. Tá bom? Então, olha, um beijo para todos. Vou deixando vocês por aqui. João, seja bem-vindo, que também aqui chegou. Fica gravado essa live, tá bem? As lives ficam todas gravadas, dá para escutar no Spotify, dá para escutar no YouTube, dá para buscar aí, no Spotify se chama Conversas com Isa, tem um monte de coisa, então fica fácil para depois ir podendo ver. Márcia e Teca que estão chegando agora, fica gravado o live, nós já estamos a terminar. De 15 em 15 dias a gente tem esse live. Antes era semanalmente, mas semanalmente me complica aqui um pouco o meio de campo, tá bem? Então, cada 15 dias dedico esse momento aqui só para vocês, pra gente conversar. Então, não tem dúvida, quando tiver coisa, vem aqui falar comigo. Não precisa, sabe, sair correndo, não tem informação mais fidedigna. Venha falar comigo. De bariátrico, gente, eu tenho muito tempo. Então, vou dizer mesmo, não é me achando melhor que ninguém, não. Mas eu tenho muito tempo com bariátrico. E trabalho nisso há muitos anos. E com um coração enorme, porque adoro os meus bariátricos e adoro o que eu faço. Então, se tiverem dúvidas, aproveitem. Aqui é um momento para a gente tirar dúvidas e ter essas conversas. E peço desculpa até da minha sinceridade, mas é assim. E eu gosto muito mesmo do que eu faço. E se eu puder ajudar nesse ponto, fico imensamente feliz. Tá bem? Antônio, seja bem-vindo também. Vamos conversando e... nas quintas-feiras temos live sempre para falar de bariátricos, ok? Hoje foram as vitaminas. No feed do Insta tem também montes de lives que ficam gravadas. Se tiverem um assunto específico, tem lá e é só buscar e escutar quando tá indo no carro por aí, que às vezes a gente se distrai em vez de ficar vendo notícias dessas ruins que só querem fazer mal pra gente. Vamos pensar e fazer coisas boas, que a gente estando bem, a gente também passa e faz os outros ficarem bem. Tá bem? Meu beijo a todos, meu carinho e estamos juntos. Até logo.